que a reunião está sendo gravada, então a gente sempre faz os cortes com o objetivo de promover vocês nas redes sociais, promover vocês como especialistas em internet das coisas e as empresas que vocês representam. Hoje quem está liderando o tema é o Vitor, mas todos estão convidados a contribuir. Então, quem já está trabalhando, atuando no que ele colocar, vem enriquecer a discussão. Hoje a nossa pauta vai falar sobre a realidade da Sensor Web, então ela vai trazer para a gente os cases que estão dando certo no mercado. Ela tem trabalhado direto com o usuário final, então a gente vai ter a visão de ponta a ponta. Estamos falando desde sensores e dispositivos de medição, que é a especialidade deles, até a gestão de dados em nuvem e as aplicações da inteligência artificial. Então, Vitor preparou para trazer para a gente uma visão geral das soluções, que tem como foco a preservação de insumos críticos, especialmente no segmento de saúde, alimentos e logística, então trabalhando muito com o perecível. Foram selecionados alguns cases para a gente tratar demandas de mercado, né? O que está sendo as soluções de AI na gestão de ativos, e a gente vai falar sobre os segmentos de hospitais, facilities, varejo e gestão de risco. E o grande destaque está sendo para a IA, então a gente vai abrir mais a questão de IA, como é que está sendo, né, essas especialidades na detecção de padrão, de predição e dos diagnósticos assistidos. A gente também vai falar sobre como que a gente pega, né, um equipamento já de legado e transforma ele em 4.0, como que a gente conecta esses dispositivos e do valor agregado que isso começa a gerar, né, em serviços de campo, metrologia e a parte regulatória dos segmentos onde são os usuários. E vamos falar sobre as oportunidades de parceria, né? Então, fornecimento e homologação de dispositivos, personalização de plataformas e até canais para parcerias comerciais. Eu acho que aí pode ser também uma oportunidade para você, Cavalcante. O Vitor já está com a gente há 2 anos, ele é formado em Engenharia de Automação Industrial, ele é o CTO da Sensor Web, então ele tem desenvolvido sistemas e dispositivos eletrônicos há 20 anos, sempre com foco em automação e coleta de dados e monitoramento remoto. Ele também coordena uma equipe de pesquisas na área de IoT e ele fica sediado lá em Florianópolis, então ele também é membro da CAT, que é uma associação importante que tem feito um trabalho muito grande no Brasil todo, né? Começou lá em Florianópolis, mas hoje tem até sede em São Paulo. Então, eu vou dar a palavra para ele. Deixa eu só falar aqui para vocês quando que vai ser a nossa próxima reunião, para vocês colocarem na agenda. Amanhã, provavelmente, já vai estar no nosso Facebook, mas acontece, a próxima reunião é no dia 18, também vai cair numa quarta-feira, mas nós vamos começar um pouco mais cedo, às 17 horas. Né? A gente vai falar com base nas empresas Hero e a Visão Gel, e a gente está fazendo nesse horário porque talvez a gente tenha algum convidado internacional, porque a empresa, embora tenha cases no Brasil, os cases da internet das coisas ainda são internacionais. Então, anota aí nosso próximo encontro, dia 18 de novembro, tá? E depois desse encontro, dia 18 de novembro, a gente está trazendo para vocês uma demanda de mercado, né? Então, é uma oportunidade de lead,
uma empresa grande de utilities que tem diversos projetos de inovação e que está precisando de parceiros e fornecedores. Eu ainda não posso anunciar, porque como tem parte da empresa público, a gente tem que ter uma autorização antes, mas a princípio está tudo combinado. Então, sempre que vocês têm uma demanda, peçam que a gente organiza aqui para trazer o tema que vocês precisam, tá? Vamos aproveitar as funções do Zoom, reactions, tem a mãozinha para quem quer falar. Como a gente é um grupo pequeno, pode, acho que, interromper o Vitor no momento que vem a pergunta. Quem é mais tímido, prefere que eu faça chamada, ou quem quiser colocar pelo chat, fique à vontade. Então, Vitor, agora a palavra é sua. Tá no mudo, Vitor. Tá bom, agora soltou o mudo. Obrigado pela apresentação que você fez, Thelma. Tá, eu já estou no grupo aí tem 2 anos, né? Eu não sou uma figurinha muito frequente aqui, mas eu tento dar minha contribuição também. Hoje eu consegui reservar aí um tempinho para preparar um material que eu acho que faz sentido para a maioria das pessoas que estão no grupo. É uma pauta extensa, né? Eu acho que, como a Thelma comentou, né? Falar sensor web, falar aplicações do mundo real, os nossos desafios com IoT em clientes usuário final, né? A gente não vende para empresas de tecnologia, tipicamente, a gente vende para usuário final, né? E também começar a pincelar um pouco sobre inteligência artificial, que é um roadmap novo para a gente, né? É uma jornada nova. A gente está mais ou menos 11 anos no mercado. Quando a gente começou a fazer ali 8, 9 anos de idade, quer dizer, ali por 2018, a gente entendeu que era momento de subir a pilha, né? Ir para um nível de abstração maior e começar a trabalhar também nos dados, né? Isso para prevenir o que pode ser uma comoditização da IoT, né? Daqui a uns 3, 4 anos, os sensores vão estar muito parecidos, as plataformas vão estar muito parecidas. Então, a gente está começando com a nossa varinha de pescar, a jogar a isca lá na frente, para ver o que pode trazer de oportunidades maiores e com uma perenidade maior, né? Oportunidades que têm uma duração mais longa. Tá? Thelma, a gente tem o que? Mais ou menos 1 hora? Dá para me organizar para 1 hora de bate-papo? Mais curtinho, mais longo? Então tá, o meu alvo é 1 hora, tá? Se eu perceber que eu estou saindo do alvo, eu vou dar uma corrida aqui, vocês me trazem para o rumo do que for mais... O que for mais... que tiver mais aderência com o que vocês querem escutar, tá? Porque é uma pauta relativamente grande. Tá? Combinado. Deixa eu trazer aqui a minha tela, então. Espera aí que eu sou novo no Zoom. Ok, share. Eu vou compartilhar a tela inteira, daí eu me organizo aqui nas janelinhas. Já está abrindo aí minha tela para vocês? Tá, abriu. Então tá. Então abriu um PowerPoint em tela cheia aí para vocês, né? Isso. Tá. Eu vou fazer, são 3 apresentações, tá? Então meu alvo aí 15, 20 minutinhos cada uma delas. A primeira são as aplicações com IoT em si, né? A SensorWeb é uma empresa de IoT de 2009. A gente começou, chamava telemetria via internet, né? Era naquela onda do M2M, machine to machine. E a gente começou a entender que a internet era o caminho para a gente, né? Era uma coisa que já vinha desde a universidade, desde outros empreendimentos que a gente teve. E dentro da internet das coisas, a gente tentou muita coisa. A gente trabalhou com energia, saneamento básico, parte industrial, e a gente percebeu que os projetos tinham uma replicação muito baixa. E sendo uma empresa de pequeno porte, a gente buscou achar um nicho que fosse mais repetível, né? E a gente encontrou a cadeia fria, que é cuidar de temperaturas, umidades, status de equipamentos, de tudo que tem a ver com insumo sensível. Vou mostrar um pouquinho mais à frente, né?
E com esse pezinho na cadeia fria, que a gente começou a criar um produto de alta escala e replicável, a gente vislumbrou o mundo de IoT em saúde, né? A saúde, para quem vem da engenharia industrial, é como uma indústria também, né? Um hospital é um parque de diversões, ali tem muita coisa para ver dentro do hospital. E a gente começou a se estruturar comercialmente, com o posicionamento de marketing, como busca de investimentos para a IoT em saúde, né? E a nossa principal especialidade é produtos de missão crítica, tem que rodar 24/7, né, que são pouco tolerantes a downtime e falha de registro, falha de alertas, e aplicações com regulatório, onde a Anvisa, FDA, ISP tem requisitos ali, né? O que a gente chama de cadeia fria é o monitoramento, registros e principalmente o alerta de temperatura e umidade. O alerta é uma constante na nossa vida, né? É prevenir um problema maior antes que ele escale, né? Antes que ele cresça, né? A gente está atendendo clínicas, bancos de sangue, hospitais, farmácia, parte de pesquisa. Então, o banco de sangue, toda a bolsa de sangue, plaqueta, hemácia, tudo tem que ser refrigerado, né? Existem requisitos legais de registro de temperatura. Até pouco tempo atrás, digamos assim, até 10 anos atrás, todo registro manual feito em prancheta, com termocurômetro, termômetro de vidro, né? E a gente veio automatizar esse cenário de coleta de dados manual, né? Como que funciona? A gente coloca um sensor específico para cada solução. Então, tem sensor desde a criogenia, passando pelo freezer, geladeira, estufa, até autoclave, né? Esterilização. A gente escolhe um sensor específico, instala no local, manda para a nuvem, e através da internet a gente faz o pacote todo. Como aqui é um fórum de discussão de IoT, eu não vou entrar muito na tecnicidade da solução, que é parecido com coisas que vocês já estão vendo em mercado, né? Aqui uma cabine dos nossos equipamentos, né? Centrais de telemetria para coleta de dados. A gente consegue concentrar dados de até algumas poucas centenas de sensores. A gente usa muito o Zigbee na nossa pilha. A gente está abrindo agora também para o LoRa, né? Principalmente Zigbee e GPRS é o que a gente usa. Esse aqui é uma cara da aplicação, o cliente vai receber uma telinha onde cada bloquinho desse é uma temperatura, um freezer, um ambiente, né? Os registros de dados e aí a parte de acessibilidade mobile, né? Nosso modelo de negócio é SaaS com hardware como um serviço, né? Então a gente cobra uma mensalidade fixa, a gente cobra um FII mensal do cliente por ponto monitorado, e ele vai ter o hardware, o software e todo o serviço que significa. O sensor é calibrado anualmente, os relatórios, atualizações, validação de sistema computadorizado, que é atendimento regulatório da Anvisa, tudo isso faz parte do pacote, né? Então, é o que a gente chama uma solução com uma camada de valor agregado, né? Além do hardware e software, principalmente o serviço, é o que mantém o nosso diferencial forte no mercado. Isso porque o nosso cliente é pouco técnico, né? Nosso cliente é um bioquímico, é um enfermeiro. Muitas vezes não tem o hábito de, tem que botar um chip, vou usar Vivo, vou usar Claro. Não, a gente já resolve isso, já bota com chip, trocar pilha, a gente troca, Anatel, é o turnkey mesmo, né, que a gente tem oferecido aí para esse tipo de mercado. Aqui só para dar alguns exemplos. Oi, Thelma. Posso fazer uma pergunta? Você usa as tecnologias de conectividade Zigbee e GSM. As outras tecnologias, né, as LPWA, você ainda não está usando? Existe algum motivo especial? Não, o motivo é histórico, né? A gente começou 11 anos atrás e o Zigbee estava muito forte como uma tecnologia que ia dominar, né? Agora, e daí a gente já tem fornecedor estável, já tem processo de instalação estável, então mudar a tecnologia requer a gente mexer um elefante ali, né? Tem uma empresa inteira para mexer, né? Mas a gente tá com pilotos em LoRa e pilotos em Sigfox, buscando redução de custo, maior escala, cobertura metropolitana. Não tem nenhum motivo técnico para não usar. A razão é histórica mesmo. Quando a gente começou, o Zigbee era o quente. Tá? E o GSM é a mesma analogia, né? Não se falava em 4G, 5G, e são tráfegos de dados muito baixos, né? A gente está mexendo dezenas de bytes a cada poucos minutos, então o GSM ainda segura
ainda segura a onda. Mas a gente é agnóstico em relação à tecnologia. O que funcionar, a gente usa, né? Então, não tem uma razão técnica específica, não. Legal, obrigada. A parte de clientes só ilustrativo, sim, né? São alguns clientes de referência, né? Nosso primeiro, onde a gente começou foi o EMOSC, o Banco de Sangue aqui de Santa Catarina. Hoje a gente monitora 530 refrigeradores em 18 cidades. Aqui na EMEPAR são 23 cidades. O aeroporto de Guarulhos foi o nosso projeto mais desafiador, porque para entrar é revista, Polícia Federal, não pode entrar com notebook, não pode entrar com celular. Daí como que a gente faz IoT sem um celular e um computador na mão, né? Então ele foi um projeto bastante desafiador. A gente aprendeu, a gente desenvolveu nossas próprias ferramentas, a gente amadureceu muito ali, né? E hoje a gente tem orgulho de botar como referência. O aeroporto de Guarulhos passa 60% da importação de medicamento do Brasil, né? É por isso que eles vieram procurar a gente como uma referência em saúde. Entrou pela área de farmácia, né? E também operadores logísticos, instituições de pesquisa. Hoje a gente está com mais ou menos 210 clientes, mais ou menos. Tá? A gente faz entrevista, pesquisa de satisfação, né? Então quase 80% dos clientes já evitaram algum tipo de Ô, queixa. Vitor, eu vou te interrompendo para fazer pergunta. Tá. Acomodar. Volta um pouquinho lá nos slides dos clientes que você atende. Está bem claro o carimbo de vocês dentro da área de saúde, né? Até mesmo Sim. O case do aeroporto é para o controle de medicamentos, né? O que você vê? Vocês se tornaram referência, e eu acho que isso também ajuda, né? Com essa quantidade já de hospitais de sangue, ajuda a penetração em outros, mas você é líder desse mercado de atendimento à saúde? Você vê Sim. outras empresas que se posicionam como você? E se esse carinho da saúde vocês também abrem para outros mercados? Sim, a gente é referência em cadeia fria. Eu acho que em número de clientes, em número de pontos monitorados, em longevidade, né? O Hospital do Câncer de São Paulo, por exemplo, é cliente nosso há 9 anos, né? E não falha uma mensalidade, está sempre pingando ali, né? Então a gente é referência em diversos aspectos. Ao mesmo tempo, sim, existem outras empresas se posicionando como a nossa, né? Então uma busca por monitoramento online de temperatura vai vir aí talvez uma meia dúzia de empresas, das quais 2 já tem uma certa robustez, mas a gente ainda é maior em porte, em quantidade de clientes, né? E as empresas tradicionais, que era o fabricante de controlador de temperatura, o pessoal que estava acostumado com Modbus 485, supervisório em Windows, esse pessoal está tendo uma dificuldade de reagir à nuvem, né? Por cultura corporativa, né? E a gente acaba encontrando ali espaço para parceria. A gente traz fabricantes de hardware que pode usar a nossa nuvem, por exemplo, né? Então, aos poucos empresas que a gente entendia como um perigo, assim como uma certa concorrência, a gente está conseguindo começar a colocar um discurso de parceria, e a verdadeira concorrência está vindo de outras startups, empresas menores que a nossa, que surgiram ao mesmo tempo ou alguns anos depois, se inspirando na nossa experiência, tá? E o que você perguntou sobre outros nichos, a tecnologia é muito transversal, mas a gente tenta manter foco comercial, porque vender é tão difícil quanto fazer engenharia. E vender em vários mercados é caro, né? Você tem que ter uma roupagem de marketing, tem que ter o discurso comercial, tem que ter especialistas no time, né, para falar a linguagem do cliente. Hoje o nosso time de vendas, aí 8, 9 pessoas, todas especialistas em falar com agentes de saúde, né? E falar fora do nicho acaba ficando para mim como diretor de tecnologia e com o Douglas, diretor executivo, né? Que daí a gente tem um olhar mais crítico e consegue entender essa transversalidade, né? Mas adiantando um pouco, alimentos é um nicho muito parecido com saúde, no ponto de vista de perecíveis, regulatório. Facilities, ar-condicionado, aproveita muito da nossa tecnologia,
né, manutenção preditiva de máquinas. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para o final, né? E a logística é a nossa bola da vez agora, tá? Até vou avançar um pouquinho o slide. Segunda solução é realmente transporte, né? Então essa é a bola da vez para a gente hoje. Caminhões refrigerados, veículos urbanos, caixa térmica, multimodal. Por quê? Por conta dessa letrinha aqui, RDC 304. Saiu uma portaria da Anvisa que torna o transportador corresponsável com a indústria farmacêutica perante falha de medicamento, problema com vacina, né? E isso sempre houve um empurra-empurra, né? Não, eu entreguei o medicamento certinho, não, ele estava bem refrigerado, então prova, não, prova você. Então a RDC normatiza quem que é responsável e basicamente todo mundo vai rodar junto se o medicamento apresentar problema, né? Todo mundo é corresponsável, né? Isso está impulsionando uma demanda muito grande para a gente, de monitorar a temperatura em carga, em transporte, né? Então a gente vê como um nicho que também começa como saúde, mas isso vai levar a gente para o mundo dos rastreadores, a parte de rotas e mapas, que também tem transversalidade com outros setores, né? Mas isso é uma decisão estratégica nossa, por porte de empresa e por posicionamento comercial, de bater forte na saúde, por enquanto. O terceiro ponto aqui que a gente está no portfólio aqui, né, é o Insights, é o nome que a gente está dando para o nosso produto de inteligência artificial. Principalmente 4 vertentes, né, reconhecimento de padrões, diagnóstico de equipamentos, manutenção preditiva e alertas adaptativos. O alerta, como eu falei, sempre uma temática muito recorrente, né? Prevenir perdas de medicamentos, prevenir perdas de célula-tronco, medula, né? E eu vou falar um pouquinho depois sobre o porquê o alerta é tão difícil e por que a gente decidiu usar a inteligência artificial, tá? Nessa frente, a gente tem 2 projetos patrocinadores. Um é da Engie, é uma empresa muito grande da área de facilities. É a maior empresa de energia do mundo, né? A maior empresa privada de energia do mundo. E aqui no Brasil, eles não só energia, eles atuam na parte de facilities também, né? Então, eles têm o ar-condicionado as a service, digamos assim, né? Eles instrumentam e equipam grandes empresas, do porte de lojas americanas, Vale do Rio Doce, CSN, eles operam clientes muito grandes, né? Eles entenderam aí a necessidade de desenvolver, junto com uma empresa de IoT, soluções específicas para facilities. E aí, recentemente, a gente conquistou um projeto FINEP bem bacana, que eu vou falar bem no finalzinho sobre ele, tá? Algumas coisas que eu vou passar mais rapidinho aqui são produtos que não estão comerciais ainda, tá? Estão em desenvolvimento, mas naquela vertente que a gente falou de já que estamos dentro do hospital, o que mais tem para fazer lá dentro, né? Então, a medição de pressão diferencial é muito importante para a sala limpa, parte de estufa incubadora, monitoramento de gases, qualidade do ar, diversas oportunidades de monitoramento que a gente está mapeando em hospitais. Em todas essas, a gente já tem algum piloto, ou prova de conceito. Ainda não está comercial, mas algum piloto tem, né? Por exemplo, o monitoramento de gases medicinais no leito do paciente pode combater a glosa, né? O que é a glosa? A glosa é quando o hospital pede para o plano de saúde reembolsar e o plano de saúde diz, não vou pagar, porque está rasurado, porque essa informação está incompleta, porque não bate com a receita médica. Então, quando você automatiza o monitoramento, você cria evidências, né? Não, eu gastei 2,6 litros por minuto durante 40 minutos. Está aqui o sensor, está aqui as curvas, né? Então, tem um interesse econômico bastante importante em monitorar o gás. E também um interesse na saúde, né? Então, o controle entre o prescrito e o aplicado, e a gente entender como que o paciente está evoluindo naquela medicação, né? O oxigênio é usado como meio para colocar um medicamento gasoso no paciente, né? Então, isso aqui é um projeto bem interessante, mas está em prova de conceito, ele não está comercial ainda. E o hospital conectado, que é a infraestrutura do hospital como um todo, né? São 2 clientes pioneiros também, né? O Sabará, a gente fez um trabalho bem interessante lá, são mais de 20 variáveis diferentes monitoradas. O Secamargo, a gente está começando devagarzinho, uma variável de cada vez, mas tem uma amplitude bem grande o projeto também. E o que o cliente vai receber? Um dashboard onde ele pode ver caixa d'água, energia, bomba de tratamento de efluente, qualidade do ar,
como eu falei, né, o hospital é uma indústria, né, e ele tem muita coisa para medir lá dentro. Então, imagine um centro cirúrgico sem água, né? Então, não preciso explicar as consequências, né? Então, uma simples coisa como uma caixa d'água é muito importante, né? E os BMS tradicionais, que são os produtos para automação predial, por alguns motivos, né? Alguns motivos históricos, outros de preço, né? Outros de indisponibilidade no mercado, não tem uma aderência tão grande. A gente está vendo que o IoT, os sensores sem fio, compactos, a bateria de baixo consumo, eles podem ganhar um espaço aí que os BMS não estão ganhando, né? Então a gente tem essa visão de um hospital conectado, também conhecido como Hospital 4.0, né? E na parte técnica, daí sim falando de outros nichos, tá? Até um ar-condicionado eu já mencionei. O rastreamento de ativos, a gente começa monitorando temperatura de caminhão, mas daqui a pouco a gente pode estar monitorando a posição de um container, onde está uma máquina, onde está uma caixa, né? Existem grandes empresas fazendo isso. A gente está buscando o nosso espaço, o nosso nicho em aplicações de valor agregado, onde a gente possa agregar uma inteligência, agregar um regulatório, porque brigar com preço, com as grandes rastreadoras, né, que lidam com volume de 100 mil caminhões, 200 mil caminhões, não é para um pequeno entrante como a gente, né? Talvez mais para frente, né? Mas a gente está tentando identificar aplicações de alto valor agregado aí. A seguradora, a gente aposta nisso, a gente aposta que a seguradora, tendo os ativos monitorados, reduz o risco de ter sinistro, né? Se eu estou segurando um container, se eu sei onde ele está, se ele está vibrando, se está quente ou frio, se o ar-condicionado está ligado, eu reduzo o meu risco de ter que pagar um prêmio lá para o cliente porque perdeu a carga, né? Então, da mesma maneira, quando hoje você compra um veículo de alto padrão, a seguradora vai obrigar que você bote um chipzinho com GPS no carro, né? A gente vê que no corporate isso vai acontecer também. As seguradoras vão começar a exigir a IoT para monitorar cargas, principalmente de alto valor, né? E como eu comentei, a indústria de alimentos é muito parecida com a de saúde, né? O que tem um volume muito maior e um preço muito mais baixo, né? Então é uma equação aí que a gente está trabalhando para poder atender. Tá? Esse é o panorama geral, então, do que a gente faz. Eu posso fazer uma pausinha de 2 minutos para tirar dúvidas antes de passar para o próximo bloco? Estou dentro. Pode sim, pode sim. Estou dentro do meu planejado aqui. Essa questão das seguradoras fazer a gestão de ativo, o grupo em geral está vendo o quê? Isso está sendo... Eles realmente estão abertos para isso? Estão começando essas operações ou já é uma realidade? O Thelma Guilherme, eu acho fantástico. Eu estou atrás de tecnologias para fazer isso há mais de 2 anos, tá? Tive, sei lá, umas 50 pessoas me pedindo isso que ele está oferecendo. Na cadeia fria, toda essa área do hospital. E também tem uma cadeia fria que são as geladeiras da Coca-Cola, da Ambev, que é o segundo maior ativo das empresas de bebida, tá? Depois de caminhão, são as geladeiras. E aí eles precisavam exatamente saber a temperatura e a localização dessas geladeiras através de alguns sistemas que dissessem, né? Então, você tem uma ideia, vai de 300 a 500 mil geladeiras dessas espalhadas em pontos de venda que eles não têm controle nenhum, tá? Uhum. Então, é um mercado enorme para isso aí, sim. Todo mundo em busca de soluções que funcionem. Muito bom. Legal. Vamos até alguém me ajuda depois a lembrar quem falou, quem comentou, porque a gente tem que trocar figurinha depois fora do grupo também. Não, beleza. Guilherme, ajudei na implantação da rede da Sigfox, tá? Que é a WND, legal. que era uma que você devia considerar também, que funciona pra caramba. A gente está fazendo piloto com eles. A gente tem 2 pecinhas lá da AIGA, do Rio Grande do Sul, e usando a rede da WND. Agora que eu não sou mais trabalho para eles, eu posso dizer que o negócio é bom e funciona assim, sem crachá. Tá bom. Mas assim, eu fiz mais de 200 provas de conceito enquanto eu estava na Loca, né, e com outros sistemas deles.
E tem uma demanda absurda para essa área de temperatura, tá? A área de vacinas, legal. então, é o que salva vidas, né? Então, uma vacina que fica mais de 8 graus vira água. E as Exato, pessoas estão sendo exato. vacinadas com água, né? Então, tem um monte de assunto aí para a gente trocar depois, se quiser. Meu nome é Guilherme Cavalcante, sou colaborador e fã da Thelma aqui. Vamos conversar com calma. Um abração. Legal. Mais algum comentário sobre o que eu já apresentei até agora? Posso entrar na segunda parte? A segunda parte, daí eu vou falar da parte técnica da IA, mas sem ser técnico, tá? Então, se tem um especialista no grupo, fecha o olho, deixa passar os meus slides, porque eu não vou entrar no detalhe científico, tá? Mas é só para fazer um nivelamento para que ele é relevante para a terceira apresentação ali. Tudo bem? Posso ir em diante? Tudo, mas também se o pessoal quiser entrar no técnico, se abre, né? Porque o pessoal tem me cobrado conteúdos técnicos. Tá, é que assim, né? Eu já estou com uma certa idade aí, né? Não sou mais tão jovem. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, a gente já não consegue ser especialista em tudo, né? Então eu estou um pouquinho no chip, um pouquinho na nuvem, um pouquinho na IA. Então, se eu deslizar ali em algum termo técnico, eu anoto no cantinho e a gente chama os universitários para a próxima reunião, né? Mas vamos lá, então. Ainda estão vendo a minha tela, né? Alô? Estou online? Sim, estamos vendo. Tô sim. Ah, tá. Eu acho que a Thelma deu uma travadinha. Mas se vocês estão me vendo, eu vou seguir o barco aqui, então. Valdir entrou como host. Tá bom. Essa apresentação... Internet das coisas subindo a pilha, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Essa apresentação eu fiz 2 anos atrás já. Eu fiz para um público jovem, assim, um público acadêmico de faculdade, né? Eu fiz essa apresentação num evento onde era de estímulo ao empreendedorismo, né? Então, assim, mostrando experiência de empresas, estimulando essa gurizada nova a abrir empresa, né? O meu tema era IoT e IA. A parte de IoT eu cortei porque fica muito repetitivo para vocês e vou entrar direto na parte mais de inteligência artificial, tá? E uma discussão também será que esse negócio serve para nós? Porque a gente tem visto o Google mexer com isso, o Facebook mexer com isso, a Amazon mexer com isso. Será que vai sobrar alguma coisa para a gente, né? Então, é uma discussão que eu faço também brevemente, né? Então, quando a gente fala em IoT, às vezes é difícil de achar novidade, né? Porque isso aqui, essa figura aqui, é de 1992, lá, 1900 e Guaraná com rolha, né? Então, a gente já falava em sensores distribuídos, a gente já falava em middleware, a gente já falava em acesso remoto, né? Então, você fica procurando, né? Onde está o Wally, né? Cadê a novidade aí dentro, né? Existem alguns aspectos que são novos, né? Baixo custo, pervasividade, né? A ubiquidade dos sensores em todo lugar, mas eu gosto de trazer o destaque para o que está da internet para trás, né? E o que está da internet para trás são pessoas e aplicações, né? Então, justamente esse poder computacional que a gente tem para depois do dispositivo é algo muito importante, onde tem valor para ser explorado, né? E uma definição de dicionário de inteligência artificial diz que a habilidade de computadores fazer tarefas que normalmente precisariam de um ser humano. Percepção visual, reconhecimento de fala, né, tomada de decisões. Tomada de decisão é muito amplo, né? Mas está aí dentro da inteligência artificial, né? Trazendo isso um pouquinho, né, para a analogia, né? São coisas que uma criança poderia aprender, mas a gente tem dificuldade de ensinar um computador por meio de algoritmos e expressões, né? Por exemplo, uma criança aprende a escutar uma linguagem, aprende a se comunicar simplesmente através do exemplo, né? A gente não entende um modelo mental que leva uma criança a saber gramática, semântica, tudo que tem ali numa linguagem, simplesmente aprende, né? Andar de bicicleta, né? Esse robozinho aqui tem 10 anos, né? Mas acho que faz uns 200 que a gente anda de bicicleta já.
E de maneira mais restrita, né, a resolução por meio de ferramentas matemáticas, né, então não tem mágica, não tem mistério, é matemática no final das contas, né, problemas que usualmente um especialista humano resolveria. A palavra especialista é interessante também, né, não é um ser humano qualquer. A inteligência artificial foca muito em problemas de especialistas, né. Resolve problemas de categoria geral, sim, resolve. Mas aqui é onde se bota muita energia, né? Ou de uma maneira mais ampla, né? A resolução automática de problemas de modelagem complexa. Eu não sei explicar o problema, mas eu sei resolver. Porque eu sou um especialista, meu cérebro tem um motor de heurística, um motor empírico. Então, eu não sei explicar, mas eu sei resolver, né? Então, esse tipo de problema é o problema ideal para a inteligência artificial resolver, né? Algumas aplicações por excelência da inteligência artificial, tomada de decisão, reconhecimento de padrões, né? Essa fotinha aqui é uma placa eletrônica e a gente está vendo falha de solda, falha em trilha, né? Sem precisar modelar a placa necessariamente no sistema de diagnóstico. Com uma foto de uma placa boa, ele consegue saber se a outra placa é ruim ou não é, né? Controle multivariável, onde tem milhares de variáveis para ser controladas ao mesmo tempo. E análise preditiva, né? Tentar olhar um pouquinho ao futuro, né? Principalmente séries temporais, né? Séries numéricas temporais. É um apanhado breve, né? Mas algumas aplicações que são da IA por excelência. Vale mais a pena fazer por IA do que tentar fazer o algorítmico modelado, com equações algébricas, né? Conhecer o problema. Às vezes o IA é mais fácil, tá? Talvez com exceção do multivariável, que já é clássico, né? Já é dos anos 60 ali, tem uma matemática muito consolidada por cima disso, mas hoje começa a ser visto o IA para resolver esse tipo de problema, né? Eu não sei quem que já viu essa figura aqui na internet tem várias, tá? Vocês procurem cachorro bolinho, procurem papagaio ou guacamole, procurem labrador ou frango frito, é um barato, tá? A gente se diverte, né? Mas isso aqui era um problema insolúvel para o computador, talvez 20, 25 anos atrás, né? Porque olha esse bolinho, né? Tadinho dele, né? Muito bonitinho, parece um cachorrinho. E para um ser humano, a gente bate o olho e sabe, né? Se é um cachorrinho ou um bolinho, mas para um computador é difícil. Você tem que modelar um nariz, modelar um olho, explicar sobre dinâmica de tom da pele, ângulo da foto, iluminação. Então é um problema difícil de modelar, é difícil explicar para o computador como diferenciar, mas com a inteligência artificial a gente resolve. Trazendo isso para um ambiente mais útil, talvez um ambiente mais prático, né? Uma analogia bacana do cachorro ou bolinho seria esse aqui, tumor ou manchinha, né? Então hoje a gente tem inteligência artificial resolvendo com 90% de acerto problemas de dermatologia. Um detalhe interessante, um dermatologista acerta 86%. Então, a inteligência artificial superou o dermatologista agora com esse tipo de problema. O radiologista também tá aí com os dias contados aí, porque pegar enfisema, tumor de pulmão, pneumonia, já é domínio de inteligência artificial. O médico cada vez mais é um cara que escolhe o software que vai dar o laudo, e não mais o cara que tem aquele conhecimento histórico de fazer o laudo, né? Porque a inteligência artificial começou a superar esse tipo de diagnóstico, né? Eu falei de inteligência artificial de uma maneira mais ampla, mas onde é que ela converge com a IoT, né? Então, você tem uma aplicação onde é possível automatizar medições, o uso de sensores, né? Existe um volume massivo de dados, precisa tomar decisão em tempo real. Um especialista humano conseguiria reconhecer padrões se ele estivesse olhando as curvas, mas a quantidade de dados impede que um especialista execute, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos assim. Um especialista em climatização, ele consegue bater o olho numa curva e dizer se é um termostato, se é excesso de gelo, se a porta está aberta. Mas e se ele tem 1000 geladeiras para monitorar? E se ele tem 10.000? Né? Então, assim, é difícil achar 10.000 engenheiros e é difícil pagar 10.000 engenheiros, né? Então, isso começa a fazer sentido, né? E, por último, a internet é relevante, né?
Se a internet não for relevante, eu não estou falando de IoT, eu estou falando de um sistema supervisório com um MATLAB em cima, com um LabVIEW em cima, né? Então, poderia resolver sem IoT. Então, se a gente responde a maioria dessas perguntas como sim, a IoT com IA faz todo sentido técnico e provavelmente bastante sentido econômico também. Provavelmente com a IA fica mais barato de resolver o problema. Alguns exemplos que já usam, né? Controle e otimização de tráfego, era uma coisa que era feita offline, com base em scheduling, né? Então, eu tenho uma agenda dos horários de pico, eu tenho um modelo matemático das ruas ali. Hoje a gente faz com IA e IoT. A gente sensoreia a rua, a gente consegue em tempo real se está tendo carro ou não, a gente pega acidente, né? Pega informação de satélite, de Waze, e usa algoritmos para rodar a onda verde, fazer otimização em emergência, né? Deu um incêndio. Eu posso botar sinal vermelho em todas as transversais para deixar o carro do bombeiro fluir reto ali, né? Então, isso em alguns países começa a ser colocado em prática, né? Alguns países vão botar aí Irlanda, Dinamarca, né? Aqui para chegar aqui vai um tempinho, né? Manutenção preditiva de equipamento em geral, também tinha um domínio clássico ali de análise de vibrações, assinatura de curva de corrente compressor, mas com a IA a gente pode capturar uma quantidade muito maior de tipos de equipamentos, né? E aquele especialista em preditiva, eu posso multiplicar ele por 1000, posso multiplicar ele por 10.000, né? Então, um especialista de preditiva pode operar um NOC, onde ele vê milhares de equipamentos já ranqueados, priorizados, e com uma estimativa ali de chance de falha de equipamento, né? Comentei sobre as seguradoras, né? A seguradora já faz gestão de risco, né? Com inteligência artificial, mas com a IoT ela pode gerenciar o ativo em tempo real. Então aí é uma diferença, né? Vou dar um exemplo bobo, né? Eu fui alugar um apartamento aqui, em 5 minutos analisaram o meu crédito. Não sei que tipo de dado eles tinham ali, mas né, conta no banco, diploma, onde que eu moro, de onde que eu vim, descobriram, não, esse cara provavelmente vai pagar o aluguel em dia, né? Então, a gestão de riscos já era feita com inteligência artificial, mas agora a IoT traz o ativo para tempo real também. Smart Cities, Smart Grids, né, volume imenso de dados, né, e as coisas intrinsecamente distribuídas. Né? Então, aqui o papel da internet é explícito, né? Sem internet não faz. Eu vou falar um pouco do nosso case, é um case muito mais simples do que o que eu comentei até agora, mas igualmente desafiador sem inteligência artificial. Né? Se for usar só matemática básica e algoritmos de programação convencionais, a gente talvez não conseguiria ter esse alcance, tá? Esse aqui a gente está numa fábrica de sorvete, tá? Esse menino aqui é de Campo Grande, então ele estava passando frio de verdade ali, né? Eu já sou mais do sul, já não estava tão estressado ali. Então aqui é uma visão bem simplista dos alertas, né? Uma vacina, por exemplo, já foi comentado que acima de 8 graus não pode, né? Uma visão simplista do alerta é essa. Passou de 8 graus, vou dar um alerta. Um alerta pode ser uma sirene, pode ser um torpedo, pode ser um WhatsApp, um alerta qualquer, né? Mas na vida real, eu abro e fecho a porta da geladeira para poder pegar o medicamento lá dentro. Então ele vai disparar um alerta muito brevemente e depois fecha. Só que eu não quero que dispare esse alerta, porque ele é um falso positivo, né? A gente usa muito o termo falso positivo aqui, ele não é um alerta. O medicamento aguenta um tempinho numa temperatura, numa excursão de temperatura, e a gente pode parametrizar o quanto tempo esse medicamento aguenta. É 20 minutos, é meia hora, é 40 minutos. Eu posso modificar o sensor para ele ter uma inércia térmica e filtrar isso aqui. Eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Eu não quero que solte um alerta toda vez que abra a porta. Eu quero que solte um alerta se esqueceu a porta aberta, por exemplo, né? Então, tudo isso aqui impacta no limite, pode ser 2 a 8, pode ser 1 a 7, pode ser 1 a 9, pode ser 1 a 6, e no tempo de tolerância. Né? Se é uma câmara frigorífica grande, ali de 20 metros quadrados, não pode ter esse pico. Esse pico sinaliza que aconteceu problema mesmo. Né? Uma geladeirinha pequenininha eu vou ver. Filtros ajudam, mas também ele cria falsa conformidade. Se eu filtrar muito essa curva, eu vou achar que está sempre tudo muito bem. Então, em algum momento, eu não vou ver alertas reais. Né? Então, tem um equilíbrio entre o falso positivo e o falso negativo. O cliente não sabe a tolerância, mas o especialista sabe. Porém, o especialista não consegue configurar milhares de geladeiras. Então, começa a ter cara de um problema para a inteligência artificial. Né?
uma visão simplista de predição, né? Traço uma derivada, eu sei que hora vai cruzar, eu sei que vai dar o alerta. Na vida real, um termostato de geladeira induz esse ciclo de refrigeração em todo equipamento de refrigeração. Então, eu traço uma derivadinha aqui, eu acho que vai dar alerta, mas daí ele estabiliza e volta, né? Então, o limite de alerta linear não resolve. Uma predição simples por derivada também não resolve. É muito dinâmico, um especialista vê aquilo e sabe que é uma curva de geladeira, de termostato, mas combinado com outros fatores, essa curva começa a ter bastante distorção. Tá? E um problema mais grave ainda, né, que é a banalização de alertas. Por causa dessa curva aqui, que a gente sabe que tem em toda a geladeira, se eu tiver um set point mal ajustado, por 1/10 de grau eu solto um alerta. E ele vai repetir, e vai repetir, e vai repetir. Isso aqui numa geladeira típica acontece a cada 40 minutos. Isso gera aí 30, 40 alertas por dia. 30, 40 alertas por dia, a pessoa aprende a não olhar aquele alerta. Ah, esse aqui é o alerta de sempre. Daí ele vai lá e silencia a sirene, tira o celular, bota no modo silencioso o celular, desliga o software, e ele aprende, não, esse é aquele alerta de sempre. Se outro equipamento tiver problema ao mesmo tempo, ele não vai ver, porque ele silenciou os alertas, né? Então, a gente chama isso de banalização de alertas. É um problema grave a ser tratado. Tem gente falando no chat aqui, é comigo? Falaram que tá com barulho de fundo. Que tá com barulho de fundo. Que deve ser o seu... Desconfiam que seja seu fone. Eu acho que é alguém mexendo em louça que tá com você. Tá bom, eu vou pedir para dar uma pausinha aqui. Quem acertou? Acertou quem apostou que é a louça aqui de casa. Só um minutinho, tá? Gatinho, cancela ele. Fischer paga o café, hein, Fischer? Acertei. Pronto. Tá. Voltou aqui pro cachorro bolinho para vocês? Sim. Então tá bom. Tá, então assim, parece que a gente tem um problema de cachorro bolinho, que é diferenciar curvas boas de curvas ruins, né? Mas dessa vez eu não vou chamar de cachorro bolinho, nem de manchinha ou tumor, eu vou chamar de alerta ou condição normal. E eu vou começar a alimentar o sistema com uma série de padrões que eu posso treinar uma inteligência artificial a interpretar e aprender a ler. Né? Será que melhorou o barulhinho aí? Acabou. Então tá bom, tá? Então a gente tem um conhecimento empírico na empresa hoje que um ser humano consegue interpretar, mas a gente não consegue interpretar milhares de curvas, né? Então tem toda a carga que a gente estava buscando, né? A gente conhece mais de 50 parâmetros que ajudam no diagnóstico, mas está na hora de trocar o especialista. Eu já não consigo ver essas 1000 curvas, precisamos botar um robozinho no meu lugar aqui, né? Eu vou falar que ferramentas a gente pode usar para começar, né? Como eu falei, essa apresentação foi feita 2 anos atrás, hoje a gente já tem avanço nisso, eu vou mostrar mais para frente, né? Mas alguns exemplos de ferramenta para quem quer apenas começar, né? Ferramentas comerciais bastante consolidadas, o Watson, o Amazon tem bastante coisa, a Microsoft tem coisa, TensorFlow, Spark, né? A gente, pessoalmente, usa muita ferramenta open source, muita coisa em Python, tá? Mas isso é por causa da cultura organizacional e ferramentas que os meninos já trouxeram da universidade, né? A gente imagina que existe espaço para ferramenta comercial em outro contexto. Em um contexto de escala, em um contexto de performance, até em contexto de parceria comercial mesmo, né? A IBM traz você para dentro do ecossistema desde que você use o Watson, né? A Amazon vai vender você lá fora desde que você use a AML, né? Então, dentro de contextos de parceria comercial, porte de empresa, performance, tudo isso, pode fazer sentido a gente migrar para uma plataforma comercial. Mas hoje a gente usa muita ferramenta open source, principalmente baseada em Python. Né? E aqui um apanhado geral de empresas que estão fazendo inteligência artificial com IoT. Quando eu fiz essa pesquisa, eu só achei gente lá fora, tá? Então, 2 anos atrás, lógico, nenhuma pesquisa é exaustiva, né? Com certeza tem gente boa no Brasil fazendo isso, mas ficou fora do radar naquele momento, né?
Então, esse benchmark é legal para mostrar que tipo de aplicação é tendência, né? E sendo tendência lá fora, a gente sabe que daqui a pouco a gente chega lá, né? Daqui a pouco vai ser a vez do Brasil também, né? Então, a gente encontrou muito analytics industrial, predição de falha de máquinas, né? Então, a gente viu um padrão meio recorrente em aplicações técnicas, né? Então, independente do nicho ser saúde ou se o nicho ser transporte, o pessoal não fala muito em nicho, né? O pessoal fala em aplicações técnicas, né? Então, aqui, né, analytics industriais, né? Deep prediction, né, que deve ser uma forma de deep learning, né? Benefício reduzir parada de máquina. Operações preditivas também. Uma outra empresa de... Eles dizem que guardaram um engenheiro dentro de uma caixinha agora, né? Coitado do cientista de dados, agora ele está empacotado. Mas também voltado à predição, né? Predição de comportamento futuro, né? Outra empresa de data science aqui também falando de manutenção preditiva, mesma coisa, né? A parte de máquinas aqui. Isso quem pedir depois eu posso jogar essa apresentação no grupo, tá? Acho que eu não tenho contato com nenhuma dessas empresas. Acho que é caráter ilustrativo, mas vocês podem aproveitar o benchmark também, né? Aqui também, ó, o pessoal monitorando máquina, né? Quantidade de falhas evitadas. IoT Analytics, Data Science, também para máquina. Máquina de refrigeração está muito em evidência, porque uma crise energética global se aproxima e uma das maiores fatias de consumo de energia é a climatização, né? Climatização e refrigeração no Brasil e aquecimento lá no hemisfério norte, né? Mas clima como um todo é um assunto mundial, um assunto muito importante, né? Mas algumas empresas aqui fazendo isso, né? Alguma coisa mais compacta, mais usuário final, né? E daí eu abro aqui uma breve discussãozinha aqui, né, sem ser muito exaustivo aqui. Eu ainda tenho mais um bloco para mostrar, que é um bloco de 20 minutinhos ainda, tá? Então eu faria uma discussão breve aqui, sem se estender muito, né? Será que esse negócio é para gente? Será que esse negócio é para gringo? Será que esse negócio é para gente grande, né? Então, assim, usar ferramentas de IA para resolver problemas. Cara, total aderência. Não tem por que não usar, né? Resolve problemas e as ferramentas são acessíveis. Desenvolver ferramentas de IA para que terceiros ou outras empresas possam resolver problemas. Aí vai um pouco mais de cuca, né? A gente precisa tem que angariar a cabeça pensante na universidade, tem que montar time, né? Porque usar IA você consegue usar sozinho. Você consegue baixar uns tutoriais, fazer um cursinho lá na Udemy. Você começa de leve e já está resolvendo alguns probleminhas. Mas para desenvolver ferramentas parametrizáveis, que entendam uma variedade grande de problemas, já precisa cuca mesmo, né? Eu acho que é questão de time, né? Desenvolver a tecnologia de IA ou é na academia, ao meu ver, tá? Posso estar falando uma grande bobagem, mas quando eu falo desenvolver a tecnologia, desenvolver uma nova forma de rede neural, desenvolver um novo algoritmo genético, desenvolver um novo tipo de deep learning, né? Ou é para o ambiente acadêmico, ali onde você está cercado de cabeça pensante, você tem recursos, você tem a quem acessar, e você tem tempo, você está num ambiente protegido, né? Num ambiente de qualidade, para fazer pesquisa lenta. O meu ambiente comercial de operação hoje não permite, porque é tudo muito rápido, tudo muito para ontem, né? Ou tem que ter daí um caminhão de dinheiro, né? E a solução do caminhão do dinheiro é a solução Facebook, é a solução Google, é a solução Microsoft, né? Então talvez isso não seja para nós, eu digo assim, não é para nós, não é para a SensorWeb hoje. Então, assim, hoje a SensorWeb não vai desenvolver um novo Deep Learning, não vai desenvolver uma nova rede neural. Mas a gente usa e a gente se sente capaz de desenvolver, né? E a discussão, né, como mobilizar o ecossistema, né? A gente sabe, isso já é chovendo molhado, né, batendo na tecla. A IoT é um problema muito grande para resolver sozinho, né? A gente fala muito em parceria. A IA também é um problema muito grande, né, para resolver em parceria. Então eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso. Me coloco à disposição para fazer uma
uma nova conversa mais aprofundada. Hoje eu acho que o tempo é curto e é superficial mesmo, né? Mas principalmente nessas perguntas aqui, né? Vocês estão usando, vocês têm visto demanda, vocês acham que é magia negra, que é coisa para gringo, ou vocês já desmistificaram, sabem que dá para usar? Como é que está hoje o grau de maturidade e o interesse de vocês em ir mais a fundo em inteligência artificial? Vamos começar pelo Fischer, que já levantou a mãozinha. E, Vitor, só fazer um comentário. Eu não sei o que você fez aquela hora que resolveu, mas agora a gente está escutando de vez em quando uma água. Então é outra louça aí. A minha já foi encerrada. Vocês estão me ouvindo? Tá com o microfone aberto. Aqui não tem nada lavando, hein? Estamos te ouvindo, sim, estamos. Legal. Acho que para enriquecer um pouco a conversa, Vitor, acho que primeiro na questão da inteligência artificial, eu acho que tem um grande boom vindo aí com as Smart Cities, então com todas as PPPs que estão entrando esse ano, entrou ano passado, esse ano e principalmente 2021. Muitas redes vão entrar com telegestão ou então o número de informações e de sensores captando informações vai ser enorme e com isso a possibilidade de usar esses dados com inteligência artificial, né? Então, ao mesmo tempo que você está lá medindo se a luminosidade daquele ponto está alta ou está baixa para apagar a luz, você ao mesmo tempo está captando a temperatura, a pressão, a posição, etc. Então, acho que tem muita coisa vindo para aumentar essa utilização de dados. Colocaria um segundo ponto, que eu sim acho que hoje tem muita concentração de informação dentro de Amazon, dentro de Facebook, mas eu acho que nós estamos... É um ambiente colaborativo em que essas empresas estão ganhando um dinheiro em cima disso, mas elas também viabilizam de uma forma que muitos que não podem entrar nesse mercado entrem, comecem a gerar solução, comecem a gerar negócio, até que num determinado momento possam andar pelas suas próprias pernas, né? Perfeito, e já dá resultado, né? Dá resultado rápido, né? Você não precisa botar 4 anos em pesquisa e desenvolvimento para fazer um reconhecimento de padrão hoje em dia, né? Exatamente, aquele ponto, aquela imagem que você colocou do cachorro do bolinho, alguém já colocou essa solução, essa inteligência dentro de algum servidor, de algum desses 3 players, para que você já ganhe horas aí de desenvolvimento, fazendo esse aprendizado e a partir daí se desenvolva melhor, né? Um terceiro ponto que talvez entre mais em discussão, que você colocou da parte de energia, né? Eu acho que temos hoje uma matriz energética que está chegando aí no seu limite, mas acho que as palavras nem são minhas, são do documentário lá do Bill Gates, que coloca, né, que as usinas nucleares, na verdade, são uma tecnologia de 1960 que não evoluiu de lá para cá. E quanta coisa evoluiu de 1960 para agora, né? Em que então existem formas aí de gerar energia de uma forma muito mais limpa e talvez muito mais inteligente do que em 1960. Então, acho que só esses 3 pontos da sua apresentação que eu coloco aí para discutir, para complementar a sua apresentação. Parabéns. Legal, Fischer. Gostei do teu comentário. Acho que agrega, faz pensar, né? Faz girar a cuca aqui, né? E o nosso ponto é justamente de parar de namorar a IA como uma coisa distante e começar a trazer para a realidade, né? Começar a utilizar mesmo, né? A gente entende que é intensivo em capital fazer uma tecnologia nova, mas tem uma onda boa para ser surfada aí, né? Tem muita coisa boa para ser usada.
Eu tenho alguns exemplos aqui que eu aplico de inteligência artificial e machine learning. Depois a gente pode conversar em off, eu colocar alguns exemplos que eu tenho aqui da minha experiência. Legal. Pô, legal, show de bola. Vamos trocar figurinha depois. Agora eu estou no grupo para interagir. Isso aí, vamos lá. Eu vou fazer a última sessão, tá? Que é a parte de aplicações. E aí são 5 cases rápidos, tá? Vamos botar 2 minutinhos em cada aqui, porque, como foi comentado ali, o jantar vai ser bom, né? Foi jogado ali no chat. Então eu preciso liberar vocês ali. Tá? De novo, assim, sem a pretensão de ser especialista em tudo, mas eu estou fazendo um apanhado de coisas que passaram pela nossa empresa, com graus variados de sucesso e insucesso, mas vou mostrar para vocês aqui porque vale a pena compartilhar, tá? Peraí, agora não estou mais com a tela, né? Deixa eu voltar. Pontinho. Entrou a tela? Entrou. Então tá bom. Tá. Eu vou apresentar os cases assim nesse formato aqui. Isso aqui é um print do documento que chegou para a gente, tá? Chegou uma RFP, né? Uma Request for Proposition, né? Request for Proposals. Né? Então, um cliente pediu para a gente uma solução de gestão centralizada para monitoramento de salas de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tá? Isso foi uma das grandes 3 redes de diagnóstico do país. Os próximos 3 cases eu não vou abrir o nome do cliente por NDA assinado, né? Então, em respeito ao pedido de sigilo dos clientes. Mas uma das grandes redes de diagnóstico do país, vocês têm 33% de chance de acertar quem é, né? Uma referência nacional em inovação e que já é atendida pela SensorWeb. Tá? O que é uma sala de imagem médica, né? É uma sala de exame, onde tem a máquina, o tomógrafo, a ressonância, e sempre uma sala técnica do lado. E existe um estudo bem interessante, existe um paper que diz que 70% das paradas de máquinas de imagem médica você pode atribuir para climatização ruim ou qualidade de energia ruim. Então, medindo essas duas coisas, você tem 70% das causas de paradas. As outras 30% é tudo junto. Falha de operação, problema de treinamento, né? Quebra mecânica mesmo, né? Mas aí você tem uma oportunidade que é aquela ideia do Pareto, né? Com 20% do esforço, você resolver 20% do problema, né? Então, monitorar a temperatura e energia em imagem médica é uma coisa que a gente já faz em alguns clientes, pontualmente, uma sala, 2 salas. O que veio aqui foi um pedido de um projeto de internet das coisas com inteligência artificial para fazer o monitoramento dessas variáveis: energia elétrica, pressão do gás hélio, temperatura, umidade, água gelada, o chiller, né, o ar-condicionado, nessa topologia, né? Vou monitorar as telas, as salas, joga para um gateway, salas, joga para um gateway, no fim um software fornecedor, que seria o objeto do bid, né? Isso aqui que a gente estava disputando, esse bloquinho azul. E aí eles queriam integrar com a engenharia clínica, fazer um NOC, né? Um núcleo de operação e controle, jogar no Data Lake, tá muito em moda falar em Data Lake, né? Big Data, né? E o case era mais ou menos assim, né? Ele pedia IoT, pedia inteligência artificial para mais de 200 equipamentos. A RFP tinha mais de 28 páginas, era bem exaustiva a especificação técnica. Mais de 250 itens de checklist em TI. Então, todo tipo de crítica, segurança da informação, privacidade do dado, versão do sistema operacional, evolução, versionamento, tudo. E as especificações de inteligência artificial são essas, de uma RFP. Então, assim, a gente ficou meio desconfiado que o cliente não sabia muito o que estava pedindo, porque era só isso. Esse foi o pedido.
possibilitar a integração a algoritmos proprietários ou desenvolvidos internamente, possibilidade de estimar vida útil ou possibilidade de dados preditivos. Então, era um RFP muito robusta, mas a especificação de inteligência artificial, não. Tá? Então, a gente percebeu que mesmo o cliente inovador tem pouca referência do que fazer com inteligência artificial. A gente propôs uma combinação de técnicas aí, usando preditiva clássica e machine learning, e a partir dessas duas técnicas a gente fazia uma estimativa de vida útil do equipamento. Tá? É uma ideia de arquitetura, né? Então, arquitetura em camadas é uma coisa que vocês já viram bastante, né? Então sensores lá embaixo na camada, os gateways de telemetria, o portal Sensor Web, que é nossa plataforma, a camada de interoperabilidade que foi pedida para a gente, falar com softwares de engenharia clínica, fazer autenticação do sistema deles, e lá em cima a inteligência artificial. Isso era um projeto que a gente tinha condições de atender, tá? Tudo isso a gente já tinha na pilha, e a parte de inteligência artificial seria um pouco mais experimental. Esse projeto a gente não ganhou, eles começaram prova de conceito com outro fornecedor, mas de vez em quando a gente dá uma cutucadinha lá para entender, e aí, como é que está a inteligência artificial daqueles caras, né? Eu trago ele como um case de projeto que a gente não ganhou por questões comerciais, mas que mostra que os clientes já estão pedindo inteligência artificial, só que sem saber como, né? Um outro exemplo interessante, tá? Esse aqui também é a capa da RFP, Sistema de Monitoramento e Predição de Problemas na Infraestrutura Predial, e o subtítulo da RFP era monitoramento de sensores com machine learning. Ele não falava inteligência artificial, ele falava machine learning, né? Então também trago aí como um termo que está muito na moda, né? Então o cliente está entre os 10 maiores complexos hospitalares da América Latina, né? É um dos 3, 4 maiores hospitais do Brasil. Também referência nacional, também um cliente que a gente já atende na área de cadeia do frio. É um projeto para mais de 1.400 variáveis. A gente está há 14 meses negociando esse projeto. É um projeto bastante complexo. Eles estão indo em tudo. Por que LoRa? Por que não usa cabeado? Por que software open source? Por que não compra o Ellipse? Então, assim, a gente está espancando o projeto para ver se ele fica em pé, né? Mas eles são muito críticos, assim, em todos os aspectos do projeto, né? É um projeto de médio para grande, né? Então, 14 milhões que a gente orçou para a fase 1, eles disseram ok, está dentro do budget. Então, não é a gente que está contando trocado, eles querem investir, né? E as especificações de inteligência artificial? Mais uma RFP de suas 40 páginas, que essa é a especificação de inteligência artificial. Uma camada de inteligência que precisa tratar, direcionando e priorizando os esforços de manutenção dos sistemas. Então, configuração de parâmetros de inteligência no tocante aos set points parâmetros de comportamento, conforme definido no anexo 1. O anexo 1 não falava de inteligência, falava só quais eram os sensores, né? Então, projetos grandes pedindo inteligência artificial, mas também sem o que é inteligência artificial, ou como fazer, né? Tem uma certa mística aí, né? Então, a gente também percebeu uma falta de aprofundamento. Essa é a arquitetura que a gente está oferecendo para eles, né? Então, a maioria dos sistemas IoT baseados em LoRa, a gente vai fazer. A gente vai fazer interface com protocolos tradicionais, usando o conversor 485 TCP/IP. Desculpa que a minha apresentação está andando sozinha aqui, mas estou tentando segurar ela, né? E aí, um supervisório, eles pediram um supervisório local para ter menos latência, menos problema de ransomware, alguma coisa assim. E um espelhamento em nuvem para poder monitorar remotamente e poder acessar os serviços agregados, né? A Neovero também é uma empresa de engenharia clínica, né? Como o projeto anterior tinha uma característica de engenharia clínica com o Gênesis, esse aqui também tem uma característica de engenharia clínica com o Neovero, né? Então, estou trazendo justamente para ilustrar o que o mercado tem pedido, né? Então, existe uma recorrência, a gente consegue ver que estão pedindo sempre coisas muito parecidas, né? Esse aqui são alguns sensores de temperatura que a gente já tem rodando naquele cliente.
E aí sim a gente começou a treinar uma inteligência artificial em cima dos dados, né? O que é essa curvinha da esquerda aí, né? Na curvinha da esquerda, o dado em azul é um dado medido, né? Então a gente está acompanhando uma geladeira ao longo dos dias e bem no finalzinho, onde entra uma curva vermelha e uma curva verde, você vê que elas não estão sobrepostas exatamente uma em cima da outra, mas elas têm uma carinha parecida, um pico rapidinho, um pico maior. Isso ela aprendeu como sendo um fenômeno recorrente, que todo dia, no final da tarde, dá um pico pequenininho e todo dia, perto do final da noite, dá um pico um pouco maiorzinho. Então, a minha IA previu isso em vermelho e depois eu medi e deu verdinho. Então, a forma da onda é bastante parecida. Na direita é um ultra freezer, tá? É um freezer de criogenia. Então, a gente ali tem oscilações do termostato, né? A gente já falou bastante de oscilação de termostato hoje. Estava medindo em azulzinho. A partir de um certo momento, eu jogo para a IA, prevê aí para mim. E ela traça aquela curva em vermelho. Daí você vê que a curva em verde não está absolutamente sobreposta, mas é muito parecida. Ela percebeu um padrão oscilatório de mais ou menos 8, 10 graus de amplitude, com mais ou menos meia hora de período, né? E eu não precisei modelar o sistema, não precisei dizer que era uma série temporal oscilatória, por exemplo. Eu simplesmente deixei gravando, deixei treinando e ela pegou esse comportamento, né? Então isso a gente faz com machine learning, né? E por que é legal eu prever e comparar? Porque se o previsto começou a ficar diferente do que eu medi, eu posso inferir uma anomalia. Posso dizer, tem uma probabilidade aqui de alguma coisa não estar acontecendo legal, né? E eu posso acumular essas anomalias e dizer assim, tipicamente acontecia 2, 3 anomalias por dia, agora está acontecendo 10, agora está acontecendo 20. E existe uma tendência do equipamento deturpar a forma de onda vários meses antes de uma quebra, né? Então, o nosso intuito com essas predições depois de meses de treinamento, a gente está apto para prever a próxima parada do equipamento, né? Prever quebra, né? Então, você deixa de fazer a preventiva, que é você ir de 6 em 6 meses só porque está no calendário, e passa a fazer uma preditiva. Não, eu só vou quando o equipamento está apontando falha, né? Então, eu reduzo mão de obra de manutenção. E também algumas preventivas a gente faz depois que o problema já aconteceu, né? Então, eu ganho dos dois lados. Eu reduzo o tempo de parada, antecipando uma preventiva quando necessário, e eu reduzo o custo de mão de obra, postergando uma preventiva se tiver tudo chuchu beleza com o equipamento. Isso aqui a gente está fazendo em caráter de demo, tá? A gente está alimentando eles com essas predições aí, para mostrar que a gente tem condições de fazer o machine learning inteiro lá para eles. Tá? Uma outra solução, aqui já na área de varejo, né? É engraçado que capa de RFP é sempre igual. Eu acho que o pessoal usa um template de Word, tem sempre a mesma cara, né? Mas isso a gente já se acostumou, é sempre feinho assim, né? Então, essa é a capa da RFP deles, solução centralizada de monitoramento automático de temperaturas de câmeras frias e balcões resfriados, congelados e quentes. Esse não é cliente nosso, esse veio através de um parceiro de hardware, tá? Esse tipo de equipamento que eles querem monitorar são mais de 50 mil sensores. A RFP deixava explícita a necessidade de identificar, classificar e priorizar alarmes. Bastante complexidade técnica, abertura de porta, degelo programado, muita categoria de equipamento e bastante percepção de benefício por ponto deles, né? Então, eles falavam uma página sobre redução de custo operacional, uma página sobre eficiência energética, percentual de quebra, né? Jogar fora carne, jogar fora pizza, jogar fora todo tipo de alimento, e redução de multa, né? Que a Anvisa vai lá e diz, você não está monitorando, essa temperatura está ruim, né? Então, eles têm uma percepção de benefício, mas nada de especificação de inteligência artificial. Eles deixaram 100% em aberto, né? Como que a gente vai identificar, classificar e priorizar alertas de 50 mil sensores? Não é com o engenheiro olhando curva por curva, né? A gente infere que tem que ter algum grau de automação, né? A gente se posicionou mediante o uso da IA. Essa também foi uma proposta que a gente não ganhou, né? Não tem vergonha em mostrar aqui. Acho que é legal mostrar os acertos, né?
mas a proposta vencedora também é de uma empresa que se destaca pelo uso de IA. A gente foi olhar no site deles e eles estão trazendo como analytics para refrigeração, né? Esse é o posicionamento deles, né? E analytics baseado em aprendizagem de máquina. Tá? Esse caso 4 aqui já é um projeto concreto, já é um projeto que a gente está trabalhando, tá? A Engie abriu esse desafio com o edital do Senai. O edital já veio bem mais maduro, né? Então eles sabiam o que queriam, mas eles deixaram aberto qual técnica eles queriam, tá? Então eles queriam especificamente uma ferramenta IoT para uso remoto, uso de algoritmos em nuvem para predição e otimização da equipe, tá? Essa era a linha geral do edital. E tinha uma segunda linha do edital que tinha a ver com perfil de consumo. Será que com um medidor na entrada da empresa eu consigo descobrir que máquinas estão ligadas lá dentro? Porque hoje existe a medição setorial de energia, né? Você bota um medidor em cada grande consumidor para poder fazer rateio, trabalhar a eficiência energética. Então, eles estão colocando o desafio de que com menos medidores seja possível descobrir o que está ligado lá dentro, né? Desacoplando a curva de medição de cada equipamento, né? E aqui eles foram bem específicos, né? Eles têm cientista de dados lá dentro e já trouxeram ideias do que podia usar. Então, aqui, ao contrário dos primeiros editais ali que eu mostrei, esse já estava vindo num grau de maturidade bem mais interessante, né? Alguns vencedores alguns vencedores desse desafio foram uma empresa que vai usar gêmeos digitais para ar-condicionado central. Eles vão modelar a curva de aquecimento e refrigeração de chiller, de torre, e comparar o que está acontecendo no sensor e o que está acontecendo no modelo, né? A parte de desagregação de carga, uma empresa aqui de Florianópolis ganhou o desafio, está fazendo com machine learning. E a gente ganhou a parte de ar-condicionados pequenos, né? Ar-condicionado de janela ou split. Tá? E a gente vai fazer a preditiva deles. Tá? Aqui protótipos bem iniciais, né? Aqui a gente estava usando o sensor genérico da SensorWeb, o mesmo sensor que a gente usa em geladeira. A gente pendurou uma meia dúzia de sensores no ar-condicionado, ligou um multimedidor de energia de outro fabricante, tinha algumas tomadinhas de pressão aqui. Começamos a fazer o básico, que é o IoT, né? E como eu falei lá no começo, né? Um ser humano especializado olha e sabe que a diferença da curva azul para a amarela diz muita coisa, né? A temperatura que eu estou injetando o fluido de refrigeração e o que ele está retornando me mostra a capacidade de retirar calor do ambiente. A diferença entre a rosinha e a vermelha também me mostra uma eficiência térmica dos compressores, né? Então, tem um monte de coisa que eu consigo tirar daqui como especialista em ar-condicionado, mas eu não quero ter um engenheiro olhando curva por curva. Eu quero ferramentas que detectem isso sem eu precisar modelar o ar, que eu faça isso por aprendizado, né? Aqui algumas versões depois, né, mais para frente, o protótipo já integrado em uma peça só, né? Lá que eu tinha meia dúzia de sensorzinho, aqui a gente integrou tudo numa caixinha só, para colocar vários sensores de temperatura e fazer o monitoramento de corrente em paralelo. Eu não sei porque o meu PowerPoint está querendo andar sozinho hoje. Mas deixa, eu vou segurando ele aqui, tá? A gente integrou o hardware num dispositivo menor, está fazendo monitoramento em tela, e agora já alguns resultados de inteligência artificial, que são os resultados bacanas aqui, né? A gente está conseguindo usar aquelas técnicas de predição para ver o futuro, né? Então, aqui é quando eu rodei o algoritmo. E daqui para frente é uma predição com margem de erro, né? Para cima e para baixo. Se a medição real extrapolar essas margens, eu vou dar um alerta de temperatura. Mas eu não preciso passar máquina por máquina dizendo essa máquina é de 12 a 16, essa é de 20 a 24, essa é de 26 a 28. Eu consegui um algoritmo relativamente genérico que consegue detectar anomalias, acumular anomalias e inferir limites de operação, né? Bom o suficiente para os nossos propósitos. E não é necessariamente considerado inteligência artificial, tá?
O Rhodes-Winters é um algoritmo algébrico, basicamente. Ele usa algumas médias móveis exponenciais para prever o futuro. E funciona com um custo computacional muito baixo. Por que eu trouxe ele? Eu trouxe ele também para destacar que não precisa usar IA em tudo, né? Tem aquele ditado que diz que para quem só tem um martelo na mão, tudo é prego, né? Mas a gente precisa estar atento, que algumas coisas dá para fazer sem a IA, né? Mas alguns algoritmos de IA também têm tido resultados. O que a gente consegue com esses algoritmos? Precisão muito boa, mas computacionalmente bem mais pesado. A gente vai usar isso quando aquele Rhodes-Winters não for suficiente. A gente vai ficar com o good enough ali, bom o suficiente, mas a gente pegar padrões de comportamento que a gente não consegue fazer sem a IA, a gente vai partir para isso aqui. Como ele é computacionalmente mais pesado, esse cliente, a Engie, ele tem um potencial de até 14 mil máquinas, né? Eu não preciso treinar as 14 mil máquinas com o ARIMA, com inteligência artificial. Eu vou pegar 100, 200, 300 cenários, vou pagar uma continha maior de Amazon para treinar, mas as outras 13 mil máquinas eu espero fazer sem IA. Um outro algoritmo que a gente estudou é o Profit. Ele precisa de uma massa de dados bem maior para treinar. Ele é computacionalmente bem mais pesado, mas é legal para pegar a sazonalidade. Ele consegue entender não só o que vai acontecer daqui a 4 horas ou daqui a 6 horas, mas ele pega, por exemplo, inverno e verão, né? Eu vou pegar inverno e verão de máquina por máquina. Por exemplo, um data center está sempre ligado, independente se é inverno ou verão. Então, ele tem aquele padrão de comportamento. A climatização de conforto é um pouco diferente. Chega o outono, está fresquinho, desliga a máquina, abre a janela, vamos contar com ar lá fora, né? Então, a gente vai pegar a sazonalidade máquina por máquina. É legal porque eu treino uma vez e uso essa informação para o ano inteiro, né? Não preciso estar treinando ela em tempo real. Tá, então, para ilustrar alguns algoritmos que a gente está usando, reforço que não sou especialista no assunto, estou trazendo como ilustrativo, né? Mas, tendo interesse em aprofundar, a gente pode chamar aqui o nosso cientista de dados, né? Chamar a nossa doutoranda em IA, que está trabalhando aqui num trabalho acadêmico também, e levar essa discussão para o próximo nível. O último case que eu vou mostrar é o FINEP Tecnologias 4.0. Eu vou mostrar ele principalmente pela relevância, tá? Porque o projeto não aconteceu ainda. Mas esse edital aqui, estava todo mundo lá, né? Parecia uma lista de CNPJ das empresas de tecnologia. Foram mais de 1.200 propostas, né? Então, a linha temática agro, cidades inteligentes, indústria 4.0 e a saúde 4.0. Eu estou trazendo esse projeto mais pela relevância, porque ele ainda tem chão pela frente, tá? A gente ainda vai trabalhar nos próximos 2 anos nele, né? Nosso projeto se chama SensorWeb Insights, é um sistema inteligente de gestão de alertas para dispositivos IoT em saúde. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo experimentalmente nos outros projetos, agora a gente quer fazer com ferramentas robustas, né? A gente vai ter recurso financeiro, vai ter cronograma, né? E o que eu destaco aqui, né? A quarta melhor proposta entre 180 propostas da área de saúde, 8ª melhor nota geral entre 1.200 propostas, né? Então, assim, o governo está dando valor para a inteligência artificial, né? O 4.0 não é só IoT, né? A inteligência artificial pesou muito. E a nossa linha de raciocínio que a gente colocou, vamos pegar os algoritmos do mundo acadêmico, que já existem por aí, nos últimos 10, 15 anos, vamos empacotar em ferramentas e não necessariamente fazer pesquisa básica, né? A gente não vai fazer desenvolvimento de matemática, a gente vai fazer desenvolvimento de ferramenta, né? Então, essa proposta foi muito bem avaliada, a gente ficou muito contente com o resultado, mas percebe aqui a relevância que isso está sendo dado, né? O escopo é um sugestor de alertas, justamente para não precisar configurar alerta um por um redutor de falso positivo, um módulo de treinamento onde o cliente vai poder configurar sua própria IA. Então vai ser um negócio como se fosse o record e o play, né? Eu vou lá e gravo um compressor durante um dia, 7 dias, e jogo para o banco e boto uma flag. Ó, esse aqui é um compressor normal. Eu vou lá e gravo um dia que pifou e gravo e digo, ó, esse aqui foi o dia que pifou. Então eu vou permitir que o cliente grave suas próprias séries temporais.
armazene isso num banco de padrões, né, fazer uma biblioteca de padrões, e depois dá o play e deixa o sistema detectar esses padrões sozinho, né? O que a gente propõe como inovação é que a gente jogue as bibliotecas de padrão para a nuvem e eu possa ser um mini Watson aqui no Brasil, né? Eu ter os padrões de dezenas de clientes e um cliente enriquecendo a detecção de padrão de outros, né? Tem um desafio de LGPD aí, de anonimização de dados, mas a gente gosta de se incomodar, né? Então a gente tá comprando o desafio aí para resolver ele, né? Um robô de gestão de alertas que daí não é tanto na matemática, mas nos procedimentos. Quando que o alerta foi configurado, quando que o sensor foi testado, se os usuários que recebem os alertas são relevantes, se não é a pessoa errada que está recebendo alerta. Às vezes uma pessoa troca o celular e o celular continua, o sistema continua mandando torpedo. Então tem uma gestão periódica, né? A gente entende que um sistema de alertas robusto ele é um ser vivo, ele tem que ser mantido para sempre, né? E aí a gente está propondo um robô de gestão para fazer as atividades mais rotineiras. E as principais características que a gente vai propor é ser compatível com os supervisórios do mercado e vender esses alertas como um serviço depois, né? Alguns mockups aqui, né? Então, assim, você tem milhares de equipamentos aqui para configurar, né? E alertas são complexos, tem mínimo e máximo, tem tolerância de tempo, quanto tempo, se eu vou passar filtro, se eu vou disparar imediatamente, se eu ignoro as configurações acima. Tem muita coisa para configurar dentro de um equipamento e a gente quer que a partir de detecção de padrão de onda o sistema se configure sozinho. Isso aqui é mockup, tá? Não é funcional. Mas, por exemplo, vendo essa curva aqui, o Insights vai descobrir que é um congelador e vai dizer, olha, pelo meu conhecimento de domínio, congelador é alerta acima de -15, se tiver uma excursão leve, disparar na hora se passar de -10, né, e chama o SAMU se passar de 0, né, porque deixou de ser um congelador, né. Então a gente vai detectar que tipo de equipamento é e sugerir os alertas para eles, né. Aqui outro exemplo de um padrão que pode ser detectado, né, se eu tenho um sensor de corrente que faz isso aqui, eu consigo descobrir, pô, esse cara aqui costuma ter um Dutch Cycle de 50% para 60%, então será que não é bom mandar uma notificação para o gerente se tiver uma notificação desse Dutch Cycle, né? Isso que eu trago para ilustrar que alertas equipamentos diferentes, você parametriza alertas de formas diferentes, né? Eu vou dar uma chegadinha no chat aqui, só para ver se é comigo. Aproveitando, Vitor, se dá para aumentar um pouquinho o volume da sua voz, não sei se eu que tirei o fone, ficou mais baixo. O meu fonezinho, eu estou tentando segurar ele pertinho aqui da voz aqui. Tá escutando direitinho? Não, tô escutando direitinho, é que deu uma Mas baixada. ele não é muito nítido, né? Mas é o último slide agora não dá para voltar atrás. Tá, Então, não, vamos embora. A gente vai do jeito que está mesmo, tá? Tá? Fazer essa última discussão, então, né? Que a internet, a inteligência artificial ainda tem uma mistificação, ou um mau entendimento das suas características. Isso é triste, é ruim, né? Salvo em mercados muito específicos, mercados com boa grana, tem pouca maturidade. Por exemplo, a Engie é uma empresa grande, bem capitalizada, lá tem maturidade, mas nos clientes pequenininhos tem um pouco de... E nem tão pequenininhos, né? Eu trouxe grandes supermercados, grandes hospitais, grandes instituições de imagem médica, também sem muito conhecimento do domínio, né? Por outro lado, né, vamos transformar o limão na limonada, né? Se não tem maturidade, é a gente que vai evangelizar o mercado. É a gente que vai dizer para o mercado como usar, o que é relevante. Então, existe um head start aí, né, para a gente que está em grupo, que está no ecossistema, de definir quais são os marcos da inteligência artificial, né? Será que os marcos são o processamento de linguagem natural? Será que os marcos são deep learning? Será que os marcos são pequenas ferramentas muito específicas que resolvem problemas de maneira repetível?
será que os marcos são ferramentas mais generalizadas, né, com nível maior de investimento? É a gente que vai escrever essa história. Essa história não está escrita ainda, na minha opinião. Né? Outra coisa boa, os parceiros estão buscando por tecnologias, né? Então, assim, a Engie é muito grande, mas está chamando as startups. Aí tem uma frase que eu gosto que diz, né? A parte mais ágil do elefante é o rabo, né? O elefante é muito grande, mas por isso ele é muito lento, né? E a startup é rapidinho, né? Então, esses grandes parceiros estão buscando tecnologia. Então, aí tem muita oportunidade para trabalhar. Aquela oportunidade em supermercados, por exemplo, foi trazida para a gente por uma empresa de hardware. E a gente embarcou ali para ir de carona, né? E também outra coisa para ficar de olho, né? Tanto o governo como as corporações já acreditam no benefício. Elas estão botando isso no título das RFPs, estão botando isso nos editais, estão pontuando bem projetos relacionados com inteligência artificial, só não entendem ainda o como, né? Então, essa é o gancho que eu faço para a discussão. E, de novo, deixo com vocês aí o papo, para escutar um pouquinho o que vocês têm para dizer. Eu gostei bastante. Eu acho que é muito importante o que você falou, né? Essa experiência do que dá certo, o que não dá, muita coisa que, isso daí já poderia falar que é aí e ainda não é. E acho que parabéns também, né, por esse posicionamento que vocês conseguiram nesse último case, e realmente é uma vitória. A gente sabe que a competição foi grande. E parabéns. Opa, agradeço em nome da equipe toda, né? Que eu tô só aqui dando a cara, mas tem os nerds por trás da brincadeira aí que fazem o trabalho duro, né? Agradeço em nome da galera Aproveitando, toda. Vi, como é que está hoje a estrutura? Quantos funcionários tem? A empresa flutua um pouquinho, às vezes a gente conta 30, às vezes a gente conta 35, porque tem filas permanentes, né? Tem PJs que começaram consultores e vão virando funcionários aos poucos, um dia a gente traz para dentro. Mas bota aí numa média aí 32, 33 pessoas. O maior time é operações, então implantação em campo, produção de equipamento, montagem de kit, configuração, helpdesk, SLA, né? A gente tem um NOC onde a gente monitora os nossos sensores. A gente está indo para 6.000 equipamentos monitorados já, né? Então dá bastante pós-venda. Levar o cliente pela mãozinha, né? Garantir que ele use bem, né? Então o maior time é operações, né? Que a gente também chama de mundo real, né? A gente entrega o produto do P&D, ó, caiu lá no mundo real. Agora vamos ver como é que se comporta, né? O segundo maior time é marketing e vendas, 10 pessoas em marketing e vendas. Eu estou com P&D de 8 pessoas, né? Com esse projeto da FINEP, provavelmente o P&D vai para 14, 15 pessoas, mais ou menos. Então tem potencial de dobrar o time aí. Legal. Vamos lá, quer complementar, Pinelli? Oi, Retan, tá me ouvindo? Estou. Não, eu só escrevi. Bom, boa noite e parabéns pela apresentação. Eu não entendo muito de IA, porque, como você disse aí, chega numa certa idade que a gente não consegue colocar mais coisa dentro da cabeça. A gente tem que ser seletivo, né? Você tem que selecionar uma coisa, falar, vou aprender isso, você tem que reservar espaço para aquilo e deixar sair um pouco de outras coisas. Mas eu, estudando aqui, eu estava terminando uma pós aqui também de Internet das Coisas, e tem muito artigo sobre IA também na predição de invasões, né? Inclusive para sistemas IoT. Sim. Essa também tudo que é relacionado a padrões, né? IA resolve muito bem, é bem específico, né? Tanto de imagem como de dados também, é bem relevante. O que eu sinto falta hoje, assim,
que seriam bons currículos de IA, né? Por onde eu começo, quais são os pré-requisitos, por onde eu sigo, porque tem muita informação, muito pulverizada, um negócio super caótico, né? Então, eu tive cadeira de inteligência artificial na universidade, eu me formei em 2005, né? Faz 15 anos, então eu vou botar aí que uns 18 anos atrás eu tive uma cadeira de inteligência artificial na universidade, né? Então, assim, eu tenho uma base conceitual, né? Eu conheço a matemática que está por trás, né? modelos cognitivos, mas mudou tudo. A gente falava de rede bayesiana, algoritmo genético, rede neural, e hoje é deep learning, mudou tudo, a ferramenta é outra, né? E daí você quer começar, meio que tem que dar um reboot, assim, tem que refazer do zero, né? Enquanto você está aprendendo, tá mudando, né? Então é complicado. Então tem muito conteúdo avulso e é difícil você criar o fio da meada, né? Então, assim, para mim, eu falo pessoalmente, né? Um dia você assume que não é especialista em tudo e que você tem que contratar pessoas mais inteligentes que você, né? Então eu vou na universidade catar os talentos e essa gurizada nova dá um banho daí. O pessoal dá 3 cambalhotas para trás e a gente acompanha, né? Eu faço o PowerPoint agora. Não, mas legal, parabéns. Lógico, né, que como assim, o sênior da empresa, né, a gente desenvolve um olhar crítico para a aplicação. O pessoal vem muito empolgado com a tecnologia e a gente tem que filtrar um pouco, né? Tá, mas para que serve? No que eu vou usar? Né? Daí o pessoal traz coisas muito fora da casinha, coisa muito tecnologia da NASA, né? Se não, menos, né? Vamos procurar aqueles 20% das ferramentas que resolve 70%, 80% do problema. Vamos buscar problemas que estão pagando a nossa conta. Vamos procurar problemas que dá para tirar um 100 pila por mês aí e ganhar escala depois, né? Então a gente tem, logicamente, um conhecimento difuso, né? Que a gente conhece várias áreas ao mesmo tempo e que ajuda essa gurizada mais nova a dar foco, né? A escolher o caminho a perseguir, né? E aos poucos estamos aí montando pecinhas de quebra-cabeça, né? Como tu falou, é muito complexo, concordo, é muito complexo. E eu sinto falta assim, de bons currículos, né? De procurar uma linha de raciocínio que te guie através de tudo isso. Sim, é verdade. Legal, porque aí na sua área, tipo, você entra na parte de cloud, né? Cloud computing, já tem uma infinidade de coisas, você pode aplicar aí também nessa segurança, você tem a IoT com infinitas tecnologias, é complicado, é um mundo bem complexo aí para gerenciar. Mas vamos dividindo um problema em probleminhas menores, né? É verdade. Ganhando um dia de cada vez. Você vê, a gente construiu uma empresa medindo temperatura. Medir temperaturas, se mede temperaturas desde 1930, sei lá, desde quando que se mede temperatura em indústria. Né? É verdade. Então, às vezes, você não precisa ser tão arrojado, assim, você precisa entender o mercado. Olha, vamos tirar essa prancheta da mão, vamos tirar esse termômetro de vidro e botar o digital. Opa, agora vamos tirar esse PC local e vamos para a nuvem. Opa, agora vamos pegar essa nuvem burra e botar uma inteligência na nuvem. Então é incremental, né? Tem que ir passo a passo, incremental. A gente tem ganho espaço de maneira incremental. Porque para fazer uma coisa muito revolucionária, daí o nível de recurso que é necessário é muito grande. Né? Daí a grana é outra. A gente está falando de outra quantidade de zeros antes da vírgula. Imagino. Bom, da minha parte eu falei bastante, assim, eu acho que é difícil complementar porque já falei um monte, né? Fica até meio zonzo. Mas, pessoal, fico à disposição, daí como a Thelma comentou no começo, né? Parcerias comerciais, parcerias técnicas, né? Hoje a gente tem um produto muito... Quer interromper o share, se você não for usar mais apresentações para falar sobre parcerias? Pronto. Daí o pessoal vê a minha cara aqui, né?
E com que tipo de gente vocês estão lidando? Assim, ó, a gente tem um produto redondo, né, coeso para cliente final, que é o monitoramento de temperaturas para insumos sensíveis, né? Aí fazendo ali feijão com arroz, bota o sensor, joga no dashboard, faz curvinha, manda torpedo, né? A gente já desenvolveu o hardware em casa e agora a gente parou com isso. Era coisa demais para resolver. Hardware e software ao mesmo tempo era coisa demais. Então hoje a gente homologa parceiros, a gente homologa os OEMs, né, de hardware, né? A gente tem um bom fornecedor que é a Traceback, a gente trabalha com a Smetro, a gente trabalha com a Comp, Comp é KHOMP, eles estão com uma linha muito rica de internet das coisas, né? A gente foi o primeiro cliente IoT deles, a gente especificou o gateway, a gente especificou os nós, então a gente foi de coração aberto lá e abriu as nossas especificações porque a gente entendeu, se o mercado não evoluir, a gente vai ficar sem sensor. Então, a gente aposta numa comoditização do sensor para daqui a 5 anos, 6 anos, e a gente está estimulando isso. A gente está abrindo especificação para 3, 4, 5 fabricantes. A gente perdeu o apego da propriedade intelectual disso, porque a gente quer que o mercado traga sensor robusto, seguro e barato. E não era a nossa praia fazer hardware, né? A gente fez por um tempo e estava perdendo velocidade com isso, né? Então, o primeiro e mais óbvio modo de parceria com o sensor web é traga seu hardware para a nossa plataforma. A gente quer ver o hardware, a gente quer ajudar a evoluir o hardware. A gente tem muita experiência de campo. Então, como que tem que ser a fixação, como é que tem que ser feedback para o usuário, tem que ter uma luzinha que pisca, tem que ter um botãozinho. Não é frescura, a gente aprende em campo. Que cada 5 minutos perdido em campo, depois você multiplica isso por 6.000, por 7.000, por 8.000. Então, o produto tem que ser ligeirinho. Pôs lá, papum, rodou, saiu funcionando. Ferramentas de diagnóstico. A gente tem bastante experiência para ajudar empresas de hardware a fazer produtos que escalam, tá? Mas a gente não vai fazer o hardware. Segundo, também, bastante direto, bastante óbvio, né? Canais de revenda. É um produto que está pronto. Tem o PowerPoint, tem a tabela de preço, tem contrato, né? Então ele tá pronto para comercializar, né? Então, empresas que tenham entrada nesses mercados de saúde, nos mercados de alimento, nos mercados de logística, nos mercados de seguradora. Falei e repito, vender é tão difícil quanto a engenharia, né? Isso foi um aprendizado a duras penas, né? A gente sai da faculdade com o computador embaixo do braço, não, vou fazer um softwarezinho aqui, vou ser o Bill Gates, né? Depois a gente descobre que para cada Bill Gates tem um Steve Ballmer atrás, né? Tem que saber vender essa porcaria, né? E eu dei muita sorte com o meu sócio, né? O meu sócio é engenheiro, mas ele já vinha de negócios antes, né? Ele teve um provedor de internet, ele fez a pós dele em gestão de competitividade, né, empresarial. Então eu dei muita sorte de poder me esconder atrás da bancada enquanto tinha alguém lá abrindo o mercado e abrindo a facão mesmo, né? A gente foi pioneiro nisso, né? Mas para abrir novos mercados, a gente entende que precisa de novos parceiros. A gente não consegue abrir muito mercado com o porte que a gente tem hoje, né? E uma terceira parceria que a gente começa a experimentar é a parceria de a nossa nuvem ser uma nuvem white label, né? A gente poder, gente que precisa de software, botar sua marca nisso e fazer a IoT as a service, inteligência as a service, né? Como, por exemplo, a gente está fornecendo um sistema para a Engie ali, né? E para a Engie é só software, né? Eles têm até o portal deles, mas a gente vai fornecer componentes de inteligência artificial para eles. Então a gente começa a tatear esse mercado que seria mais um business to business, né? A gente vender para outros parceiros tecnológicos que possam usar a nossa solução para entrar mais rápido no mercado. Então a gente está aberto para todos esses 3 tipos de parceria, né? E inovação, né? Tem uma ideia maluca aí, a gente vai botar na peneira, vai chacoalhar para ver se cai de pé, né? A gente adora ideias, só que a gente percebe que a capacidade de gerar ideia é muito maior que a capacidade de executar, né? A gente consegue ter 20 ideias aqui num brainstorm, mas a gente consegue botar uma comercial por ano, né? No ano bom, a gente põe 2 produtos.
né? Então, vamos peneirar, vamos ver se o modelo de negócio fica de pé. E a gente está disposto a usar essa experiência que a gente teve de ajudar a transformar produtos tradicionais, né, como já foi falado. Coloca um sensor nele, coloca um chip, coloca um gateway, né? Mas já com uma experiência de 10, 11 anos de como é que escala, como é que o regulatório vê esse produto, vai ter Anatel, vai ter Anvisa, vai ter Inmetro, como é que precifica? Não, eu posso fazer tudo como um serviço, mas daí tem que ter capital de giro, né? Porque a gente está botando hardware na frente. Então, a gente aprendeu muito sobre modelo de negócio, né? Então, quem tem boas ideias de internet das coisas e está dando os passos mais iniciantes, eu como fundador da SenseWeb, me disponho até a bater papo, a fazer call. Não precisa um comprar do outro, não precisa outro vender para um, mesmo que não tenha oportunidade de mercado, tá? A gente conversando sobre experiências, a gente sempre aprende muito, né? Então, toda semana eu falo com uma startup aí que precisa um gateway, precisa um sensor, e a gente já está no conselho dos anciãos, né? A gente traz a experiência para contar por onde não ir, né? Olha, por aí a gente já foi, não deu certo. Então a gente tem bastante história ruim para contar também, né? Mas tendo oportunidade melhor, daí é melhor, né? Tendo oportunidade de negócio, daí é melhor. Daí eu pago o cafezinho. a gente conversa com mais alegria aí. Ótimo, ótimo. Vamos fazer negócio então, Vitor. Pessoal, acho que algumas pessoas têm realmente oportunidade de sinergia com você. Eu vou até te marcar lá no grupo para facilitar as pessoas te encontrarem e fazer esse one-to-one das oportunidades. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Bom saber, né? Porque às vezes você vê, o Vitor não é muito ativo, mas também está à disposição. Eu acho que eu sou muito grata da gente ter, né, essa veia na comunidade de contribuição. E com certeza, você para mim deu muita segurança, né? É o que você falou, poxa, medição o pessoal faz desde 1930, né? E você vem e fala assim, eu faço uma coisa nova, eu faço medição. E não, e agora fortalece isso em 10 anos, né, de empresa, e ainda se posicionando também como uma startup, né? A humildade de reconhecer a necessidade de aprimorar e de estar aprendendo sempre. Até interessante, né? Porque dos 2 anos para cá, quando a gente se aproximou, eu vejo que mudou bastante. Eu via você como um fornecedor de hardware, e agora é importante você estar aqui fazendo essa virada de chave. Exato. É uma virada para a gente também, né? A gente sai de um ambiente tão experimental e microempresa e vendendo almoço para comprar janta, né? A gente sai daquele momento e já 200 clientes, 30 funcionários, né? A gente tem uma robustez que permite começar a aumentar um pouquinho o tamanho do voo, né? Voar um pouquinho mais alto, né? Isso é tanto no, como diria o Faustão, né? Tanto no profissional quanto no pessoal, né? Estamos aí mais do que nunca. Então, fico à disposição aí no que eu puder contribuir, estou disposto, tá? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, pessoal, então... O pessoal foi para janta já, me deixaram Não, o pessoal vai te procurar, você vai ver. Muitas pessoas saíram, mandaram uma mensagem falando que estavam saindo, mas querem apresentação. Então, se você puder me mandar, eu replico no e-mail de todo mundo e também associo na plataforma de conteúdo, vai ter o replay do vídeo e sempre... esse PDF para as pessoas baixarem, inclui também seus contatos que eu não vi lá, né, o endereço da SenseWeb, outras coisas. Então tá bom. Obrigado por todo mundo, o pessoal tá tímido ali, mas está vindo no chat ali, muito bom, gostei bastante, parabéns.
fico bastante contente aí. A gente vem com um friozinho na barriga, mas o importante é dar a cara e mostrar o nosso trabalho. Eu agradeço bastante a todo mundo. Tá? Obrigada. Principalmente obrigado, Thelma. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo, adorei. Tô indo. Tchau, tchau.